Sim. Ah, Ai, tá vendo? Deu certo. vai ser armazenado na nuvem. Ok? Então, se for o seguinte, pode parar de gravar. Tá gravando. Bem, boa tarde a todos. Gostaria, então, de agradecer a presença aqui da banca, a professora Raquel Minardi, o professor Geraldo Weber e o professor João Paulo como co-orientador para a defesa da Larissa. Tá? Ô Larissa, é o seguinte, então você vai ter até 40 minutos, em torno de 40 minutos para fazer sua apresentação, tá bom? Eu sugiro que todos, então, fechem as câmeras para poder, para que nós não tenhamos problemas de conexão. Em seguida, nós vamos passar a arguição. Inicialmente será o professor Weber a fazer a arguição, depois a professora Raquel Minardi, tá? Eu vou sugerir aqui, entre perguntas e respostas, né, algo em torno de 30 minutos para que cada membro da banca possa fazer a sua arguição, tá? Aí depois a gente passa a palavra ao João Paulo, que é o orientador, eu faço o último comentário como orientador e a Larissa em seguida faz suas considerações. Aí nós saímos então para outra sala para fazer a avaliação final e depois a Larissa volta novamente para que nós possamos fechar. Combinado? Tá, Larissa, então, por gentileza, você já pode começar. São 14 horas e 3 minutos, né? Você vai ter em torno, então, de 30 minutos, 40 minutos, perdão, para fazer a apresentação. Pode começar. Tá, joia. Então, eu vou apresentar meu trabalho, que é utilizando a Machine Learning para a classificação dos estados do sono nas polissonografias, implementação e desafios de uma perspectiva médica. Meu orientador é o Dr. Professor Carlos Tagliati, o co-orientador, o professor Dr. João Paulo Ataide Martins. Eu sou a Larissa Oliveira Laureano, eu sou médica otorrinolaringologista e atuo na área de medicina do sono. Eu gostaria de começar com uma frase para reflexão, que eu achei interessante, que é a seguinte: nenhum humano é melhor do que uma máquina, e nenhuma máquina é melhor do que um humano usando uma máquina. Eu vou começar a fazer uma apresentação dividida em tópicos. Eu vou começar pela introdução. Eu vou estender um pouquinho mais na introdução do que o habitual, já que é uma área multidisciplinar, para tentar nivelar os conhecimentos no assunto do sono e da polissonografia. Então, o sono é vital para todas as pessoas em todas as faixas etárias. O sono de qualidade ruim está associado a um risco aumentado de acidentes de trânsito, a um aumento de hipertensão, de pressão alta, de risco cardiovascular, obesidade e depressão. Ele é importante para um bom funcionamento cognitivo e é essencial para uma vida saudável e produtiva. Ele faz regulação do humor e da saúde mental. Ele pode ser dividido em duas fases essencialmente, que eu vou citar mais para frente, que é a fase REM e não REM. Na fase REM, a gente tem o movimento rápido dos olhos, e a fase não REM são todas as outras que não têm o movimento rápido dos olhos. Essa outra é dividida em sono leve até sono mais profundo, que seria o N1, o N2 e N3. No sono REM, ocorre a consolidação da memória e a regulação emocional. E no sono não REM, a gente tem uma restauração física e mental. O exame que faz a avaliação dos dados fisiológicos do sono é a polissonografia. A polissonografia, ela faz análise de vários sensores que a gente coloca durante a noite do sono, e através dela a gente consegue avaliar a qualidade do sono e mensurar os distúrbios do sono. Os principais sensores aqui que a gente utiliza na análise da polissonografia, na parte do estadiamento do sono, são os sensores do mento, que é esse que fica embaixo do queixo, o oculograma, que é esse que fica em volta dos olhos, e os sensores da cabeça, que tradicionalmente a gente utiliza 3 canais diferentes, que seria o frontal, o central e o occipital, para fazer essa análise de qual estágio do sono que a pessoa está. O sono é dividido em ciclos, então uma noite de sono a gente tem em torno de 4 a 6 ciclos de sono habitualmente. A gente aprofunda o sono desde um sono leve até um sono N3, que é o sono mais profundo, depois passa pelo sono REM e retoma o ciclo de aprofundar. Na primeira metade da noite, habitualmente a gente tem uma maior proporção de sono N3, e na segunda metade a gente tem uma maior proporção de sono REM.
O estadiamento do sono é o processo de identificação e classificação dos diferentes estágios do sono. Então, a gente obtém, através daqueles dados da eletroencefalografia, essas ondas, e a gente faz uma análise de a cada 30 segundos de sono, a gente atribui uma classe. Durante o aprofundamento do sono, ocorre uma diminuição da frequência das ondas do sono e um aumento da amplitude, habitualmente. Então, no sono, no estágio W, que é a vigília, a gente tem um eletroencefalograma com a frequência mais alta, que é de 8 a 13 Hz. A amplitude é mais reduzida da onda. A gente pode ter movimento rápido de olhos, e o eletromiograma do queixo tem uma amplitude mais alta e uma frequência mais alta. No sono N1, que já é sono, a amplitude do eletroencefalograma continua baixa. E a gente tem as ondas θ, que variam de 4 até 7,99 Hz. O eletrooculograma pode ter um movimento de olhos, mas dessa vez não é rápido, é lento. E o eletromiograma já tem um movimento mais baixo. Esse aqui é o movimento lento dos olhos. E o eletromiograma tem a frequência mais baixa. O estágio do sono N2 mantém aquelas ondas θ, que variam de 4 até 7,99 Hz, só que aparecem esses grafoelementos, que são os complexos K, que é essa onda maior, e o fuso do sono, que é uma onda que tem de 11 a 16 Hz. No sono N3, a gente tem as ondas lentas, que não, a gente já tem as ondas com a frequências delta, que é de 0 a 3,99 Hz. A amplitude da onda fica alta, então ela tem uma amplitude maior do que 75 microvolts. O eletromiograma começa a rebaixar, porque a gente tem menos tônus muscular nessa fase. No estágio, no R, a gente tem um tônus bem diminuído, ou seja, o eletromiograma é bem diminuído. A gente tem o eletroencefalograma com ondas mistas de baixa amplitude, parece muito com a do N1. E a gente tem um movimento rápido dos olhos e pode ter umas ondas de dente de serra no eletroencefalograma. Aqui é o movimento dos olhos, movimento rápido dos olhos, e o eletromiograma com a frequência mais baixa. Então, a automação dos estudos do sono ela é importante para diminuir os sensores, para economizar custos e tempos, que a gente usa quase 4 horas para laudar um exame, para melhorar a uniformidade entre sessões e entre especialistas, mas a gente ainda tem alguns problemas em relação aos softwares existentes que começaram a surgir, não tem tanto tempo, é de 2018 para cá, os principais. A gente tem uma dificuldade de confiabilidade dos resultados, da confiança, a gente não sabe qual algoritmo que seria o mais adequado, a gente tem um problema da transparência e, basicamente, eu vou citar mais para frente esses problemas que a gente viu nos trabalhos que já existem. A gente tem um grande problema, que é a variabilidade entre examinadores. Então, a polissonografia, igual eu falei, ela é dividida em vários estágios, né? E entre humanos, a gente vê uma variabilidade que gira em torno de 85% para um mesmo exame. E para a classe N1, essa variabilidade é muito maior. Então, a concordância entre examinadores é em torno de 40% para a classe N1. Então, isso é um grande desafio para a gente fazer esses algoritmos de estadiamento. Então, o objetivo do estudo é fazer desenvolver um algoritmo de estadiamento do sono, e a proposta é utilizar um banco de dados com muito abrangente, né? Manter o desequilíbrio entre as classes, incluir o paciente com distúrbio do sono, e a proposta é que esse algoritmo seja uma ferramenta de apoio para o processo de estadiamento feito pelo profissional, médico ou técnico, né, que faz esse estadiamento. O desequilíbrio entre as classes ocorre porque a distribuição daqueles estágios, do vigília, N1, N2, N3 e o R, não é equilibrada, né? Então, a gente tem uma proporção diferente desses estágios durante a noite. Os possíveis usos de um algoritmo de estadiamento do sono seriam, basicamente, quatro possíveis usos principais. O primeiro seria melhorar o conforto e diminuir os sensores para um exame de polissonografia de noite inteira. Então, aquele tanto de fio que a gente viu naquela foto, poderiam reduzir, às vezes, para uma banda só, né? Para uma coisa mais confortável. O segundo uso seria associar a leitura de eletroencefalograma em testes de apneia domiciliares, que é a tendência atualmente, fazer teste de apneia domiciliar.
Um outro uso seria associar dados de eletroencefalograma em aplicativos que fazem a monitoramento do sono e avaliam performance de um modo geral. Neste ponto, teria um grande viés, assim, de comercial, né? E o outro bastante interessante é fazer uma estimulação neurológica, porque a gente já tem indícios de que a estimulação neurológica em algumas fases específicas do sono pode melhorar alguns transtornos neurológicos e melhorar, às vezes, a consolidação da memória. Então, os desafios para a implantação desse algoritmo seriam manter o imbalanço entre as classes e melhorar os resultados para o N1. Por que manter o imbalanço? Porque essa distribuição dos estágios de sono é uma métrica de avaliação do exame. Então, não adianta eu receber um exame com 20% para cada classe, enviesado sem saber se ele tem uma diminuição do N1, diminuição do REM. Então, ele não pode tender para uma mais do que para a outra. Identificar as atuais falhas que fazem com que os algoritmos não tenham uma performance ideal, superar a baixa concordância entre examinadores, ser transparente e ser generalizável. E agora eu vou explicar sobre o tópico materiais e métodos, que fala sobre como foi feita a coleta, o processamento dos dados e a elaboração do algoritmo. Então, os dados foram coletados através de bancos de dados públicos, de estudos prévios que já estão todos publicados. Só um que não está publicado, mas eu tive que tirar ele, eu vou explicar por quê depois. Então, do grupo de dados do National Sleep Research Resource, que é um banco de dados público, eu tirei no total de 1.921 polissonografias, com essa distribuição em 4 grupos de estudos diferentes. Do CAP Sleep Database, eu peguei 96 polissonografias, e o objetivo de eu pegar essas 96 foi porque o CAP é um padrão alternante cíclico, que é uma alteração da macroestrutura do sono, que altera o eletroencefalograma em algumas pessoas. Então, com isso, a gente ofereceria mais dados para o treinamento, para ele conseguir generalizar melhor depois. Nesse grupo do DREAM, chama DREAM Open Dataset, é um estudo também que já foi publicado, que foi feito um algoritmo com 80 polissonografias. E eles analisaram essas polissonografias contra a avaliação de 5 examinadores separados. Então, eles fizeram um score do consenso desses 5 examinadores. Então, o grupo de teste 2 vem desse grupo de dados, dessas 80 polissonografias que foram laudadas por 5 pessoas, e o label, né, a classe atribuída é um consenso entre esses 5. Então, foi realizada uma divisão dos dados entre conjunto de teste e treinamento, usando a função sample, uma divisão aleatória. Os estudos que eu coletei para treinamento foram esses, né? Do NSRR e o HOME-PAP, o Sleep Health Study. Todos têm ou doenças cardiovasculares ou doenças dos distúrbios do sono. Não peguei com crianças, né? E o Study Stages, que é esse aqui, que eu falei que é o único que não foi publicado ainda, ele foi eliminado porque os dados das polissonografias dele não estão em volts, que é uma necessidade para a gente extrair as características utilizando o pacote que eu utilizei para extrair as características. No total, eu tive 1.628 polissonografias para treinamento. E aí, eu passei para o passo de tentar extrair as características destes dados, né, para alimentar o modelo. Inicialmente, a minha ideia era extrair as características para tentar fazer com que o algoritmo mimetizasse a análise como ela é feita visualmente. Só que para isso eu teria que transformar a frequência amostral, que é de 100 Hz, que seriam 100 pontos de dados por segundo. Eu pegaria uma época, que seriam 30 segundos de sono, que é o que a gente analisa. Então, eu teria 3.000 pontos de dados por 30 segundos e teria que transformar isso para o algoritmo analisar. O problema é que a frequência, que é uma coisa essencial para a gente analisar o eletroencefalograma visualmente, não é traduzida de forma direta quando a gente faz essa análise pelos pontos de dados. Então, eu já não conseguiria, por exemplo, falar, olha aqui, se for de 8 a 13 é alfa, se for de 4 a 7,99 é teto, então aqui é N1 porque é teto, porque ele não reconhece essa frequência igual a gente enxerga.
Então, eu optei por fazer a extração das características lineares e não lineares, que são dados estatísticos dessas ondas. Depois eu tentei, então, fazer a extração dessas características dos dados por segundos. Então, eu teria esses dados estatísticos de frequência, amplitude, por segundos das ondas, para tentar ver a evolução temporal dentro da época, mas isso iria requerer muitos recursos computacionais e muito tempo para processamento, que eu não iria ter, então eu optei por fazer a análise, alimentar o modelo com os dados extraídos para cada época de 30 segundos. Então, o processo seguiu o fluxo de download de dados de polissonografias e das marcações, que são os hipnogramas, qual que é a classe que ele atribui para cada época. A escolha dos canais, que seria um para eletroencefalograma, um para eletrooculograma e um para eletromiograma para cada polissonografia. Esses canais variam de uma para outra, então a gente tem que pesquisar, né, oferecer várias possibilidades para o modelo escolher ali entre quais seriam as opções para cada canal. Aí depois eu fiz uma redução da frequência amostral para 100 Hz, apliquei um filtro de frequência de 0,3 a 35 Hz. A frequência amostral de gravação, de acordo com a Academia Americana de Medicina do Sono, o ideal é de 200 a 500 Hz. Então, teoricamente, todos os estudos têm uma frequência maior que 100. Então, essa redução foi para diminuir o custo computacional e para padronizar. O filtro de frequência foi de 0,3 a 35 Hz, que é a recomendação da Academia Americana de Medicina do Sono para eletroencefalograma e eletrooculograma. Depois, então, foi feita essa divisão temporal dos dados para sequências de 30 segundos, e não de 1 segundo, do jeito que eu estava pensando anteriormente, e a extração das características usando o pacote IASA, que já extrai essas características de lineares e não lineares, que é do domínio de amplitude e frequência. E depois disso foi feita uma construção de um data frame unificado para todos os datasets. Então, o dataset ficou assim, o dataset que foi usado para treinamento. Então, ele teve 1.881.000 linhas e 824. E aqui estão as características, as features. Então, tem do eletroencefalograma, várias, e do eletrooculograma, depois do eletromiograma. Além disso, dados demográficos, que são idade e gênero. Então, eu selecionei as colunas de acordo com o canal e aí fiz um modelo para cada combinação possível dessas colunas. Foram 8 combinações diferentes. Essa matriz com as épocas e as features, que seria o tempo e as características, alimentou um modelo que passou por uma camada bidirecional de GRU, de Gate Recurrent Unit, com 256 neurônios, com dropout de 0,1. Depois, uma camada bidirecional de LSTM de 128 neurônios, com dropout de 0,1. Depois, outra camada bidirecional de GRU, 256 neurônios. Depois, outra camada bidirecional, a camada de dropout foi diminuindo. Então, esse aqui é o desligamento dos neurônios que a gente faz para poder utilizar outras vias para melhorar a generalização. Eu atribuí peso às classes, já que a classe N1 e a N3 são menos prevalentes. Aí o peso tentou reduzir o erro aqui no backpropagation dessas camadas. Depois passou por uma camada time distributed de 256 neurônios com dropout 0,5. E depois passou por uma camada densa com ativação softmax para ver qual que é a probabilidade maior para cada classe. Então, esse foi o modelo principal, né, para cada combinação das features. Depois, como o grande desafio era melhorar os resultados para a classe N1, eu tentei usar vários artifícios para tentar. Um contra todos, tentei vários mecanismos diferentes e consegui um resultado melhor adicionando uma camada de atenção no modelo. Então, essa camada de atenção foi feita depois que o modelo já estava treinado, os dados foram... o modelo foi realimentado com os dados, aquele modelo prévio foi carregado e foi associado a uma camada de atenção. Então, os dados para cada participante com a camada masking, isso aqui é para
alimentar o modelo com o mesmo número, com a matriz igual para todos os participantes, né? Então, eu peguei o número maior de épocas e fiz um padding, né? Com essa camada. E aí passou por uma camada de GRU, outra de LSTM, fez uma permutação da dimensão do tempo. Então, assim, a dimensão do tempo são as épocas, né? Então, inverteu época com features, que aí a gente consegue ver quais as features são importantes para a classificação daquele estágio. E depois esse peso, ele é realimentado na camada LSTM, que passa de novo pela camada de ativação ReLU e depois softmax para definir a classe. Então, antes da camada de atenção, eu tive um resultado 0,36 para a classe N1, que é a classe crítica, e depois 0,47 no grupo de teste 1, que é o primeiro grupo de teste para o modelo EEG mais EOG. Houve uma melhora para todas as métricas utilizando essa camada de atenção. Então, depois que já foi feito o modelo, né, eu fui analisar os resultados em dois conjuntos de testes separados, que um era aquele conjunto de teste do NSRR, que tinha essas características aqui, ó. Então, o grupo de treinamento foi feito com esses estudos, né, o RAMPAP, MESA, SHHS, MRS e CAP, e o grupo de treinamento pegou só que os participantes deste grupo de teste não foram incluídos no grupo de treinamento. Teve aquela seleção aleatória. O SSH, SHHS e o MROS. As características demográficas entre os dois são semelhantes. Então, a média de idade é semelhante e a proporção de homens também é semelhante. A distribuição dos estágios do sono no grupo de teste de treinamento também são semelhantes. No grupo de teste 1. No grupo de teste 2, a gente tem uma proporção um pouco diferente na distribuição dos estágios do sono. A gente tem uma menor proporção de vigília, né, que seria o estágio W, e uma maior proporção do estágio N3. Para o grupo de teste 1, a combinação de canais, entre as 8 possibilidades de combinação de canal, as combinações que tiveram melhores resultados para o modelo foi a combinação que tinha os dados de eletroencefalograma e eletroaculograma e o dado de todos os canais mais as características demográficas, que seriam gênero e idade. Então, depois da gente fazer o modelo, eu fiz o cálculo das métricas para cada polissonografia. Então, as métricas que eu utilizei foram o coeficiente de correlação de Matthew, o coeficiente de capa, a pontuação F1 macro, o score F1 por classe, a acurácia e a percentual de mudança de estágios reais e preditos. A acurácia aqui nesse caso, como a gente tem um imbalanço entre as classes, pode não refletir muito bem a performance do modelo. Então, o coeficiente de capa, ele exclui a possibilidade dessa correlação ser por acaso. O coeficiente de correlação de Matthew costuma ser uma avaliação mais indicada quando a gente tem esse imbalanço entre as classes. E o F1 por scores foi feito para poder avaliar cada classe, né? Que é uma média harmônica entre o Precision e o Recall para cada classificação. Então, cada polissonografia a gente tinha uma predição e tinha o label, que é o que o examinador humano atribuiu para aquela classe. Então, no grupo de teste 1, a acurácia média para todos os grupos de testes conjuntos foi de 85,4% e o capa médio foi de 78,6%, que entra na tabela de concordância substancial. O grupo que teve um pior resultado foi o MESA, e o que teve o melhor resultado foi o MROS, que tinha apenas homens no estudo. Não passou. Passou. Então, se a gente fizer uma avaliação por estágios do sono, então, a avaliação por estágios do sono é feita através do F1 score, né, que é aquela relação entre a precision e recall, que seria a sensibilidade, e o precision é os verdadeiros positivos, dividido pelos verdadeiros positivos, mais falsos positivos. Então, a gente viu que na classe N1, os resultados foram muito piores, né?
com 42,9% de pontuação F1 média, e a classe N3 foi a que teve maior variabilidade. Alguns pacientes tiveram um resultado um pouco melhor, mas foi bem heterogêneo o resultado, sendo pior do que as classes W, que é o vigília, o N2 e o R, que é o sono REM. Lembrando que no treinamento, o percentual de N1 e N3 era bem inferior aos outros, né? Então, isso pode ter contribuído para esses resultados piores aqui. Gente. Então, os principais erros que ocorreram no modelo foi classificar o estágio N2 como N3, foi o N1 como N2 e o N3 como N2, ou seja, ele teve uma predileção pelo estágio N2. Isso não é muito bem o que eu esperava, se fosse pensar que ele iria fazer uma análise igual a gente faz visualmente, né? Porque visualmente a confusão maior que a gente poderia fazer, considerando só o eletroencefalograma e um eletrooculograma, seria confundir o N1 pelo R, tá vendo? As características da onda aqui, as duas, tanto o N1 quanto o R, têm ondas mistas de baixa amplitude. A diferença é que no N1 a gente tem um movimento lento dos olhos, ou nenhum, né? E aqui no REM a gente tem um movimento rápido dos olhos. E o eletromiograma é que faz muita diferença, né? Que a gente usa visualmente. E o eletromiograma nem foi usado neste modelo. Então, ele provavelmente usa outras formas para poder classificar, às vezes, a sequência temporal durante toda uma evolução naquela macroestrutura do sono. Em relação às performance, com relação aos dados demográficos do modelo do eletroencefalograma mais o eletroculograma para o conjunto de teste 1, não houve diferença estatística da acurácia em relação ao gênero, e também não houve diferença estatística da acurácia em relação a diferentes cortes de idade. O índice de massa corporal também não fez diferença estatística. Em relação ao índice de apneia e hipopneia, houve uma correlação estatística significativa da acurácia do modelo com o índice de apneia com uma relação inversamente proporcional. Então, quanto maior o índice de apneia, pior era o resultado do modelo com um P de 0,009. Isso para a métrica de acurácia, mas para a métrica de F1 macro, que é aquela métrica que às vezes é melhor, né? No caso de imbalance de classe, não houve diferença significativa, apesar do coeficiente Pearson ser negativo. E eu dividi as categorias de grupos de apneia, né? A gente divide a apneia entre menor que 5, não é considerado apneia obstrutiva do sono, entre 5 e 15 seria leve, com sintomas, entre 15 e 30 é moderado, maior que 30 é grave, e não houve também diferença estatística dos grupos de classificação de apneia e hipopneia em relação à acurácia do modelo. A etnia também não mostrou diferença estatística com a performance do modelo, a maioria dos participantes eram brancos. No grupo de teste 2, eu tive uma diferença maior entre os dados demográficos em relação ao grupo de teste 1. Então, o grupo de teste 2 tinha uma idade inferior em relação ao grupo de teste 1, que tinha uma idade média de 67 anos, a proporção de homens e mulheres era parecida, e o grupo de teste 2, ele não tinha os dados demográficos bem especificados, igual no grupo de teste 1, não era tão rica, as informações não eram tão ricas, não tinha raça, não tinha etnia, não tinha índice de massa corporal, mas tinha esses dois grupos de pessoas saudáveis e pessoas com apneia obstrutiva. Então, a análise foi feita com a performance do modelo neste grupo, e com as pessoas saudáveis e as pessoas com apneia obstrutiva. Neste caso aqui também, os melhores resultados foram obtidos para o grupo, para a combinação de colunas que utilizou os canais de eletroencefalograma e eletrooculograma. E, novamente, a gente teve uma performance ruim para a classe N1 e uma performance pior para todas as métricas no grupo com apneia obstrutiva.
Neste grupo de teste, a gente tinha 80 participantes, o grupo de apneia teve resultados bem piores aqui, tá vendo? Alguns pacientes aqui, ó, chega até 50% de acurácia, com a média de 81 para o grupo saudável de acurácia e 76 para o grupo obstrutivo, que cai no nível de concordância substancial do K. Para o grupo de teste 7.2 também, que é aquele com 80 participantes, eu também fiz a análise do F1 score por classes, que é aquela média harmônica do prestígio do recall, e o grupo com apneia teve resultados piores, tanto do N1 quanto do N3, com uma variabilidade bem maior para a classe N3 do que o grupo saudável. Para o N1, o F1 score do grupo obstrutivo foi de 39% e do grupo saudável foi de 46%. Os erros foram um pouco diferentes nesse outro grupo de teste, que tinha, igual eu falei lá anteriormente, uma maior proporção de estágio N3 e uma menor proporção de estágio W. O erro principal, de novo, foi a classificação do estágio N1 como N2, mas aqui a sensibilidade do estágio N3 foi maior. Então, ele tendeu a classificar o N2 como N3 em alguns casos, o que não ocorreu no conjunto de teste 1. E tendeu a classificar o estágio Wake como NW, né? Como N1 em alguns casos também. No grupo de pacientes com apneia, os resultados foram piores, novamente, do que no grupo saudável. O grupo com apneia tinha 55 participantes e com os saudáveis tinha 25. Então, eu vou fazer uma breve discussão, né? Breve não, uma discussão sobre os resultados que eu encontrei. Então, os trabalhos mais robustos de estadiamento do sono, eles começaram a surgir em 2018. E isso coincidiu com a época em que foram disponibilizados bancos de dados de polissonografias, né? Então, a possibilidade de fazer download dos exames com essas marcações e fazer modelos começou a aparecer mais estudos. Os principais, eu citei aqui, são esses 5, que tem um grupo de N, né, de polissonografias que varia desde 2.600 até 19.900. Que eu citei como que cada um extraiu as features, qual modelo que eles utilizaram, o resultado global, o resultado para a classe N1, e a maioria deles utilizou as redes neurais recorrentes. Só o de Valai Walker, que é o IASA, que utilizou a extração das características igual eu fiz, né? Características lineares e não lineares, mas depois ele construiu um modelo com um modelo de gradiente boost. Ele teve uma acurácia média de 84%, com capa de 76%, e uma sensibilidade, um F1 score para classe N1 de 43%. Todos eles variaram a acurácia em torno de 85%, com resultados piores para a classe F1. E aqui parece ter uma melhora gradual tanto da acurácia quanto do resultado para N1 à medida que o N aumenta, o número de polissonografias. Então, todos esses estudos, esse estudo aqui, estão citados naquele slide anterior. Então, o IASA deixa eu voltar lá para mostrar. Esse aqui é o U-Sleep, que é do... Desculpa, esse aqui é do U-Sleep, esse aqui é o IASA e esse aqui é o GSSC. Então, esses últimos 3 aqui, eles fizeram também a comparação do modelo deles com o mesmo grupo de dados do teste de treinamento que eu fiz com o meu modelo também. Então, eu fiz uma comparação do meu modelo com o grupo de teste 7.2 contra esses modelos que já existiam no grupo de teste 7.2. E aí, a gente viu que aqui estão as métricas de performance e todos têm um resultado pior para o grupo N1 e as acurácias giram em torno de 85%. O meu teve uns resultados levemente inferiores, né, que eu atribuo a alguns problemas, que seria o número menor de polissonografias, mas os outros têm também alguns problemas, né? Então, por exemplo, esse aqui, GSSC, ele requer
mais recursos computacionais. Ele utiliza todos os canais de eletroencefalograma, ele não utiliza só um, então você tem que fazer a montagem completa. Ela até cita que poderia usar um canal só, mas o modelo, ele pega a melhor combinação de canais, então provavelmente se você usar um canal só, você não vai ter a melhor performance para o modelo. Alguns demoram um tempo maior para processar, alguns têm uma dificuldade de uso, né, de implementação, não é simples a implementação deles. Um objetivo do meu seria a escalabilidade, então o modelo de treinamento que eu fiz é incremental, então você consegue adicionar novos dados, recarregar o modelo e treinar ele com novos dados para melhorar os resultados. Todos eles eu considerei que tem um problema de transparência, porque me parece que como o objetivo é desenvolver um algoritmo, eles tendem a como que se diz? Diminuir os erros e amplificar os resultados positivos que eles tiveram na implementação. E essa questão de ter um resultado ruim para o N1, eles não deixam tão claro como que poderiam ser revertida em benefício para o paciente, né, que utilizaria daquele algoritmo, né, e nem destacam a possibilidade de não dar um resultado nulo, no caso dessa performance ser boa para aquele canal. Então, eu considero isso uma falha de transparência. E tem um problema da generalização, né? Alguns deles, esse aqui no caso deles, todos foram feitos mais ou menos com o mesmo grupo de teste e mesmo grupo de treinamento, mas, de modo geral, quando você aumenta o número de polissonografias do conjunto de treinamento, você tende a aumentar a generalização, mas você também deveria incluir, às vezes, igual eu tentei fazer, um grupo com doenças específicas que alteram a macroestrutura do sono, como o CAP, que eu citei. Então, eu acabei concluindo que uma das desvantagens do algoritmo que foi desenvolvido é que ele não faz a detecção de despertares, que é feita visualmente na mesma fase em que é feito o estadiamento do sono. Ele foi treinado com relativamente poucos dados, né, considerando os estudos que são mais bem aceitos hoje em dia, como state of art, e ele pode ter tido um overfitting, né, que é um sobreajuste, e ele tem um pior desempenho em caso de pacientes com apneia. As vantagens é que a entrada para ele é individual, então eu ainda tentei mimetizar a forma como é feita, né, para ele tentar enxergar, digamos assim, como a gente enxerga um sono com a macroestrutura evoluindo, tendo mais N3 na primeira metade, mais REM na segunda metade. O treinamento aqui foi feito mais em população idosa e mais uma maior proporção de homens, que é a população que tem maior prevalência de apneia do sono e distúrbios do sono. Ele utilizou apenas 2 canais, então às vezes teria o potencial de ser utilizado para aqueles outros 4 usos que eu citei ali para a eletroencefalografia. E foi feito treinamento em múltiplos datasets com o objetivo de tentar melhorar a generalização. E ele não precisa do eletromiograma, então isso poderia melhorar o conforto. Então, a conclusão que eu tirei disso tudo poderia ter sido que foi desenvolvido um algoritmo rápido, que requer poucos recursos computacionais, né, que foi feito o computador em casa, que é escalável e pode reduzir tempos e custos associados ao estadiamento do sono. Mas, na verdade, a conclusão que eu cheguei foi que o desenvolvimento de novas tecnologias é desejável para aprimorar o estudo e o tratamento de distúrbios relacionados ao sono. No entanto, deve-se ter conhecimento sobre as limitações e os benefícios das novas tecnologias e apenas utilizá-las quando possibilitarem melhores resultados diagnósticos e terapêuticos. Então, neste caso aqui, eu não usaria o algoritmo para estadiar o N1. Eu usaria ele para classificar todas as outras classes e eu faria visualmente o do N1. E eu acho que isso tem que ser bem transparente, né, em todos os algoritmos que estão servindo para benefício para melhorar a saúde e o diagnóstico e o tratamento de doenças. Isso tem que vir acima do apelo comercial desses algoritmos e softwares e tudo mais. Então, eu acredito que a contribuição do trabalho para a sociedade foi oferecer uma perspectiva do ponto de vista médico para o uso de novas ferramentas de machine learning na área da saúde, especialmente nos estudos do sono. E para esse algoritmo especificamente, as perspectivas que eu tenho seria de expandir o grupo de treinamento, né?
às vezes, implantar ele numa clínica específica de sono, de polissonografia, fazer um laudo criterioso do N1, seguindo especificamente as regras, e com vários examinadores, e alimentar o modelo com esses exames revistos, e ele poderia, às vezes, mimetizar como é feito naquele local o exame e ter um resultado melhor para aquele grupo específico. E, além disso, seria de valia incorporar as marcações despertares para finalizar o estadiamento da parte do eletroencefalograma da polissonografia. Então, eu gostaria de agradecer muito os professores, dizer que eu admiro demais todos os cientistas, professores. Agradeço muito a experiência de poder expandir minha visão, expandir meus horizontes. Aos colegas que me ajudaram né, nos momentos difíceis, ali, às vezes até por mensagem. A secretaria, que deixou a gente mais tranquila em vários momentos, né? Que às vezes a gente não sabe o que tem que fazer, como que tem que fazer. A primeira palavra deles é calma, eu vou te ajudar, e isso já conforta bastante a gente. O professor Carlos, que aceitou o desafio de me orientar, né? E o professor João Paulo também. Aí eu estou disponível para as perguntas. Ok, Larissa, ótima apresentação. 40 minutos exatos aqui que eu botei, tá? Então vamos começar. Larissa, pode parar de compartilhar? Bem, então, segundo as normas do programa, né, os membros externos são os primeiros, né? Professor Weber, por gentileza, tá? E os demais fiquem à vontade para deixar a câmera Obrigado. ligada ou não, por favor. Muito obrigado. Mas eu tenho uma pergunta. Eu sou externo por quê? Oi? Por que eu sou externo por quê? Por que eu sou externo? É Ah, não, externo da desculpa. bioinformática. Da informática, Eu sou da Ou FMG e sou não. da bioinformática. Não, É dos Desculpa. só para ver dois. se não tem Na alguma época, na época confusão. que eu fiz sua disciplina era externo, ou É. não? Não Não, sei. já era, já estava Já era. credenciado na bioinformática, já. É porque o pessoal, olha, não, departamento de física, opa, peraí, né? Tudo Aham. dois. Larissa, foi interessante ler sua dissertação. É, apanhei muito, porque Eu também. absolutamente não é nem próximo da minha área, em Aham. nada, tá? Uhum. Depois que eu comecei a ler, tá? Mas aí já era tarde, eu até teria sugestões de outras pessoas de banca que eu acho que estariam mais próximas, porque eu percebi que tem uma componente importante aqui de processamento de sinais, né? É. Porque é um sinal biométrico, então ele está na mesma categoria do eletrocardiograma, e aí eu conheço pessoas que mexem com isso, tá? Que eu podia ter indicado, mas agora não dá tempo mais, quem sabe no futuro, se você continuar trabalhando nisso, se queira estender. Eu sabia de uma pessoa na engenharia que mexe com isso, mas ele foi embora. E eu conheço o orientador dessa pessoa, que é um colega de Southampton, que mexe com essa parte. Eu acho que teria sido mais apropriado. Mas, enfim, né? Ah, eu acho que o programa de bioinformática ele é muito diversificado e tem muitas áreas que é extremamente difícil você achar gente para participar de banco. Eu tenho esse problema constantemente. Então, a gente tenta dar alguma contribuição onde der. Teve algumas coisas na sua apresentação que, assim, a sua apresentação, via de regra, isso é uma tendência que a gente observa, a sua apresentação segue aquela coisa em que é onde cai muitas das fichas que não caíram durante a leitura da dissertação, por vários motivos, tá? Mas você fez uma afirmação em algum momento, eu queria discutir ela um pouco com você. Deixa eu só repetir, ver se eu entendi corretamente. Você me disse que quando se faz a análise por especialistas como é que chama mesmo? Dos espectros de sono, você tem uma concordância na faixa de 40%. Foi isso entre especialistas diferentes. Entendi isso corretamente? Para a classe do sono N1.
Isso, para identificar aquela classe de sons. Para outras classes, essa porcentagem é maior, Não, é 80% a média, a com média. 40% para NIL. Então, quer dizer que para as outras é maior do que Tá? 85%. Então, em geral, há uma boa concordância, com exceção dessa classe. Sim. Não, porque me chamou, isso agora é mais um comentário. Me chamou a atenção que eu tenho um colega que mexe com classificação de câncer de próstata. Uhum. E, e aí tem os patologistas têm que pegar as lâminas e tem que olhar no microscópio e tem que identificar que tipo de câncer que a pessoa tem. E a concordância média entre os patologistas altamente treinados é 20%. Então, Uhum. quando vi seu 40%, eu falei assim, ué, até que não Tá tá. bom. E não, não, e agora você me disse que os outros é 80%. Então, realmente, é só esse é particularmente difícil, então, de É a analisar. transição. É, Uhum. é particularmente É, difícil. tá. Na sua transparência na 17, você podia voltar a compartilhar, por favor, para gente olhar? Voltar a compartilhar a sua apresentação? Se você puder ir na número 17. Você, você falou que você teve uma dificuldade porque os dados não estavam em volt. Isso. É porque a forma como eu extraio os dados Hum, foi através de um pacote que chama MNE. Então, esse pacote faz a leitura dos dados brutos da polissonografia, né? tá. Então, ele tem uma frase que fala data é igual a, que, né, que atribui o, Uhum, a medida para variável. Eu utilizei o pacote do IASA, que não considerou que pudesse receber os dados em volts ou microvolts. Então, essa correção seria até fácil de fazer, eu teria que refazer a extração das características todas, dando a possibilidade de uhum, checar antes se estava em volts ou microvolts e converter só se tivesse em volts. Só que eu só percebi isso quando eu fui fazer já as análises, né? Então, quando eu fui perceber por que que quando eu fiz essa análise aqui, ó, que era essa aqui, né? É por estudo, né? Não foi essa, não. Foi essa aqui, ó. Quando eu fui fazer por estudos, o stage estava aqui, ó. Estava aqui embaixo, né? Aí eu fui entender por que que estava com os resultados tão ruins. Aí eu fui descobrir que, na verdade, ele tinha refeito a conversão para microvolts. Então, os valores estavam multiplicados por 10 elevado a 6, né? uhum, Então, na hora que passou isso para o modelo, ele não... Na verdade, depois eu tirei e refiz o treinamento do modelo sem o grupo de dados. O resultado do modelo não melhorou tanto. Então, quer dizer que apesar de estar em volts e ter sido uma conversão errada na extração das features, ainda assim o modelo não teve uma performance tão pior. Mas depois que eu tirei, melhorou um pouquinho. Para todos os outros, é claro, né? Ele estava recebendo dados errados. E isso aqui é uma coisa que é possível de fazer. Mas esse grupo de dados, ele tem um outro problema, que eu coletei as polissonografias dele, e é um processo trabalhoso, né? Coletar a polissonografia, coletar o hipnograma. Você tem que sincronizar o hipnograma com o momento da polissonografia, que tem com aquele estágio, né? Então, aquelas ondas, aqueles dados, tem que estar sincronizado com a marcação. E depois que eu tinha feito isso, eu voltei lá no site da NSRR por algum motivo para avaliar pegar algum dado novo e estava falando que eu tinha que excluir um grupo de dados inteiro da clínica Mayo, são 9 clínicas nos Estados Unidos. Esse estudo aqui é muito legal. Ele tem genômica do sono, vai disponibilizar os dados para estudo. Só que eles pediram para eu excluir esse grupo de dados porque as marcações não estavam corretas. Então, eu fiquei um pouco insegura. Como ele nunca foi utilizado, nenhum outro estudo, e nem foi publicado, eu fiquei um pouco insegura que às vezes esses não estava confiável, além de não ter a questão de estar em volts.
Entendido. Então, o problema, na verdade, de tal não está em volts, era um problema menor, né? Era um dos Porque, problemas, é. isso era algo que devia ser fácil de corrigir, né? É. E depois, na transferência seguinte, na 18, você falou numa dificuldade. Passa um pouquinho para frente, porque você tinha uma figura de uma Esse aqui onda. é um gift, então ele vai ficar Ah, passando. tá, entendi. Isso não é uma boa ideia. É, você, você em algum momento, isso, se você conseguisse parar, seria ótimo. Que você estava com Então, dificuldade de extrair a frequência dele. Como transformar de Fourier discreto, você tira, não tira? bom, eu Ou, imaginei que fosse ou, igual. ou, Aquela equação de Welch é com a transformada de Fourier, né? ah, Pelo menos, o que eu tentei fazer isso. Eu tentei uhum, buscar várias formas de extrair a frequência através dos dados amostrais ali, com os pontos de dados para cada segundo, né? aham, Mas não, aí o que que eu fiz? Aí eu peguei, extraí e para cada segundo eu tinha uma frequência. Quando eu via visualmente e contava a onda, então aqui eu tinha que contar, por exemplo, quantos ciclos por segundo dá tal frequência. Visualmente a gente faz isso, né? aham, Se você isso. vai ver deixa eu abrir um outro aqui, vai ficar mais fácil. Peraí. Eu vou aqui embaixo que eu mostro aqui. Esse aqui, ó. Então, visualmente a gente faz assim, né? Então, aqui, por exemplo, é vigília. Olha, você tem uma frequência alta, tem mais de 8 Uhum, ciclos sim, por sim. segundo. No estágio N1, a gente tem de 4 a 8. Então, assim, se você está na dúvida, na verdade, as pessoas, são os examinadores, acabam aprendendo o padrão, né? Eles não vão ficar contando, ninguém fica contando. Mas quando eu estava aprendendo, às vezes eu falava, não, peraí, não essa frequência está maior, está menor. E realmente contava quantos ciclos tinha por segundo. Isso que eu queria, mas o problema que eu entendi, como que essa transformação de pontos de dados no tempo e frequência não é direta, é porque parece que essa transformação para alguma equação, você não consegue pegar o pico superior, o pico inferior. Com a frequência amostral de 100 Hz, teoricamente você deveria pegar todas as ondas que têm a frequência de 50 Hz, que é aquele Nyquist, né? Nyquist, tem um teorema de Nyquist, que se não me engano, que Tem. Uhum. você não pode deixar a frequência nunca ser menor do que a metade da Você frequência. sempre na Tem que ser o transformar de dobro. Fourier discreta, você tem o problema da amostragem. Se a sua É. amostragem não é suficiente, pode até introduzir artefatos harmônicos que não existem. Então, esse é um problema real. Mas eu pensaria que para esse tipo de sinal, isso fosse algo que já tivesse assim, bem estabelecido. Não é. E eu Não pesquisei é? bastante. A frequência não é direta, então o que Estou a gente usa surpreso. é, Porque o problema também é que se você olha as frequências visualmente, você pode estar mascarando uma frequência baixa, né, que não é visualmente aparente, mas que começa a aparecer a hora que você faz a transformar de Fourier, né, onde você passa isso por espaço-frequências. Ok, uhum. essa é mais uma curiosidade porque você fez essas observações. Aí na transparência 19, você comenta sobre aplicação de filtros, e eu estou entendendo que são filtros de frequência que você está usando. Filtro, filtro de frequência. Você pode elaborar um pouco mais sobre o que são, como é que Então, funciona os filtros? o filtro de frequência é porque aqui você tira o ruído, né? Tira de corrente Uhum, elétrica e tudo mais. E aqui a gente pega a frequência do sono. Então, a gente usa de 0 a 35 para pegar exatamente a frequência uhum, das ondas do sono e excluir os ruídos. Para o eletroencefalograma e para o eletrooculograma, o filtro é esse. Para o eletromiograma é de 10 a 100. Então, aqui, esse filtro de frequência foi aplicado nessa faixa para facilitar a extração das features, né? Inclusive, o eletromiograma não ajudou, né, na melhora da performance do modelo. Eu até pensei que às vezes pudesse ser por causa dessa falta de toda a variabilidade da frequência que poderia ter uhum. o eletromiograma.
Só que outros estudos também que fizeram todos aqueles outros também que eu citei, que são os principais, não tiveram uma melhora da performance do modelo com a associação do eletromiograma. Então também eu resolvi não testar, aumentar aqui o filtro de frequência para tentar pegar a frequência do eletromiograma toda, porque eu já tinha um indício de que ele não me ajudaria tanto. Entendi. Uma coisa que você precisa ficar atento, que da mesma maneira que a transformada de Fourier pode introduzir artefatos, os filtros de frequência também. Então, por exemplo, uma técnica muito simples é você faz a transformada de Fourier, aí você agora tem o sinal em frequência. E aí você fala assim, tudo que está abaixo de 0,3 é zero, tudo que está abaixo de 35 passa a ser zero. E aí você transforma o sinal de volta. Se você faz isso dessa maneira, você introduz frequências novas. Tá? Então, assim, é por causa que esse é um filtro tipo função passo, né? Então, se você faz isso, você pode introduzir frequências novas que podem confundir o teu sinal. Então, é uma coisa assim, eu sei que tem compêndios enormes sobre filtragem de sinal via Fourier, que deve ser mais ou menos essa técnica aí também. Então, e já que você está analisando sinais, para tentar identificá-los, você tem que tomar cuidado para o seu filtro de frequência não introduzir uma coisa que não está lá. Tá? Então, esse é um cuidado que precisa de ser dito. Deixa eu ir para frente. Ah, eu acho que eu quero só fazer mais dois comentários. Na sua 31, pode para na 31, por favor. Aqui você disse que o seu coeficiente de Pearson deu negativo. O problema do coeficiente de Pearson dar negativo não é problema nenhum, porque se ele der igual a -1, você tem uma perfeita anticorrelação. Uma Uhum. coisa sobe, a outra desce perfeitamente igual. O teu problema é o sinal ser perto de zero. É o coeficiente ser próximo de zero, porque aí você não tem correlação nenhuma. Ninguém correlaciona com nada. Tá? Então, me chamou a atenção você falar que ele ser negativo como sendo um problema. Ser negativo não é um problema. O problema é ele ser pequeno. Tá? Quer dizer, na faixa do 0,1, 0,2. Aí, tanto faz ser negativo ou positivo, realmente não tem correlação importante ali. Então, isso é um comentário que eu queria fazer. Agora, sobre a escrita da sua dissertação, eu achei legal você ter encarado escrever em inglês, o inglês estava tranquilo de seguir, não teve problema nenhum. Achei isso muito bom. O que eu fiquei um pouco, tem hora um pouco assim, perdido ou senti falta de várias coisas que estão na sua apresentação. Um exemplo do tipo de sinal que você está olhando, não vi figura disso, né? Que inclusive permitiu a gente ter a discussão aqui. Eu não achei exemplos na introdução que introduzisse a gente ao tipo de sinal que você está realmente analisando. E também tem várias coisas, eu comecei a marcar tudo que eu não sabia, isso aqui você está falando um negócio que eu não conheço. Até que num certo ponto eu desisti, falei assim, porque senão eu vou só marcar a dissertação inteira da Larissa, porque é porque sou eu que não conheço, tá? Eu realmente não sei o que são aquelas coisas, e eu acho que também você explicar todas elas seria uma coisa bem enciclopédica, tá? Então eu vi claramente uma limitação. Mas assim, eu estou satisfeito com o texto que está aqui, para mim isso está ótimo, acho que cumpre perfeitamente bem a ideia do mestrado, né, de você pegar um problema, repetir, às vezes introduzir alguma coisa, aprender técnicas, acho que está perfeitamente adequado aqui. Enquanto texto para o futuro, né, não sei o que são os seus planos, se você vai continuar na bioinformática ou se você vai fazer doutorado nessa área em outra, aí eu recomendaria realmente ter um pouquinho mais de misericórdia
membros de banca que não são da área, que nunca viram uma polissonografia na vida, Polissonografia. tá certo? Eu não sei o que é, tá certo? Eu imaginei, no final, o que você mostrou era o que eu estava imaginando que fosse, porque eu já tinha visto outros tipos de sinais biomédicos, imaginei que devia ser uma coisa nessa faixa, tá? Mas achei mais exemplos que pudessem nortear o leitor. E eu quero fechar com uma última pergunta, que aí realmente eu gostaria de ter a sua visão disso, porque isso é uma dissertação em bioinformática. É, como é que você explicaria para mim, que eu não sou da área, assim, Gerald, a minha dissertação é uma dissertação em bioinformática por causa de... Porque Por que ela que ela é uma analisa, dissertação em bioinformática? ela analisa dados biológicos. Ela utiliza a computação para analisar dados biológicos. Basicamente é isso. Mas você não acha que muita gente que trabalha nessa área, mesmo não sendo de bioinformática, não faz isso? Ou deixa eu pôr da outra maneira, alguém que trabalha nessa área de estudo do sono pode se dar ao luxo de não usar? De não usar a computação, quem, quem é De não clínico, fazer esse tipo de análise. quem é clínico, sim, né? Uhum. E desenvolver algoritmo para tentar ter críticas sobre o algoritmo que você usa, eu acho que ninguém. Assim, Tá. que Aham. Onde você... agora que você está chegando... Agora você mencionou a palavra-chave, é algoritmo. Você olhou para os algoritmos, se eu entendi corretamente, né? Em algum momento eu você passou essa desenvolvi, transparência e até os códigos ali. não, esse modelo eu que fiz, né, de classificação. Ok. Eu senti que isso não ficou claro. Não ficou Tá? claro? Não, não, assim, pode ser que eu me perdi e não ficou claro porque eu, em algum momento, não consegui seguir o que estava sendo feito. A gente tem uma tendência, eu particularmente não gosto muito, não. Existe uma tendência, ciência, a falar de si mesmo na terceira pessoa. Eu, em geral, oriento os estudantes a não fazer isso. Falo assim, se você fez, Uhum, fala eu fiz. Tá? Eu uhum, desenvolvi, né? Não nós, ou foi feito, porque isso muito mascara o que foi sua sim, contribuição. Tá? Eu achei assim, sua contribuição mesmo aqui, para mim, não ficou muito evidente, não. Do jeito entendi. que eu estou lendo, parecia uma pessoa usando o programa. Tá? Mas eu acho que não foi isso que você fez. Você está falando para mim que você teve uma parte de desenvolvimento aqui. Não, eu Tá? peguei todos os dados, extraí todas as características, eu fiz tudo, do zero até o final. E Tá. fiz Aham. a validação depois, né, para avaliar as métricas de Uhum. desempenho do modelo, Você foi tudo eu que desenvolveu o fiz. código. É, uhum, Tem código desenvolvido seu. Posso dar uma todo, sugestão? Anexa. uhum. Anexa o seu código, porque Na, na, ele... na, No no anexo, manuscrito, no anexo. Qual o problema? os códigos. Você vai imprimir sua dissertação? Não, então qual o problema? Olha, você não vai acreditar, eu fiz isso na minha dissertação de mestrado. Tá? Isso a essa altura foi em 87, tem mais de 35 anos atrás. E o Hotmail abre, eu falo assim, eu programo Pascal, olha só. Tá? Porque assim, se não, é uma coisa que se não está registrada, que alguém, vamos supor que alguém queira realmente repetir muito o que você fez. Tá? A chance de alguém ter acesso ao seu código, a não ser que você, por exemplo, resolva depositar seu código num repositório Uhum, permanente, né? O repositório permanente não existe, na verdade, né? Todos esses repositórios são transitórios, uma hora eles vão morrer, certo? Eu tenho muito software depositado em repositório que não existe mais, tá? É, mas, mas acho que o repositório de teses da FMG, a FMG vai fazer 100, eu acho que vai aguentar mais um bom tempo, mais umas centenas que de o anos. pessoal costuma fazer é colocar no GitHub e colocar o link no trabalho. Você pode colocar isso, mas, por exemplo, se o GitHub deixar de existir por alguma razão, Aham, tá? Agora, o repositório de teses da FMG não tem razão para não para deixar de existir algum dia, vai continuar existindo por tempo indefinido, certo? Que você não ponha tudo, mas que ponha algumas coisas principais, acho que fica legal. Tá? Eu uhum, teria gostado muito de ver.
tá? Uhum. Colocando aqui, vestindo a minha camiseta de bioinformata aqui, eu teria gostado muito de olhar o código, mas isso teria me dado uma noção um pouco melhor do que foi o seu trabalho. Mas tá Uhum. joia, gostei, assim, achei interessante de ler, gostei do trabalho, gostei das conclusões. Eu acho que me parece um trabalho de boa qualidade, então acho que vocês estão de parabéns pelo trabalho realizado. Espero que você continue trabalhando nisso, né? Então, acho que eu encerro aqui a minha participação. Obrigado. Obrigada. Ok, professor, muito obrigado pelas considerações. Professora Raquel Menardi, por gentileza. Oi, gente, então vamos lá, né? Primeiro queria agradecer ao professor Carlos, professor João Paulo, Larissa pelo convite, né? E assim, fiquei muito feliz de ver a Larissa concluindo, porque a gente teve algum contato, né, na disciplina de ambientes, então já conheci um pouquinho o projeto dela, ela apresentou lá alguns seminários e foi bem legal, o pessoal gostou na época, foi bem um tema, né, diferente assim, e gerou muita curiosidade. Então, assim, acho muito legal. Eu concordo, assim, com tudo que o professor Gerald falou. Várias coisas eu já tinha até anotado aqui, até sobre o coeficiente de Pearson, algumas coisinhas aqui eu falei, isso aqui já foi. E aí, assim, sobre a questão do tema, né, se é bioinformática, se não é bioinformática, de fato é um trabalho, assim, um pouco diferente, né? Porque a gente trabalha muito com dado molecular, né? Então, se for DNA, RNA, proteína, para a gente está tranquilo, né? Mas, assim, o seu, por exemplo, é um dado médico, né? Às vezes é dado clínico, é um pouquinho diferente, né? Tem gente que chama de informática biomédica, não sei. Mas eu acho muito legal, assim, ver esse tipo de projeto também, né? No curso. Acho muito bom. E aí queria já começar te dando os parabéns também por isso, né? Que é um perfil diferente, né? A gente tem que realmente reconhecer esse esforço, porque de querer fazer o que faz assim de forma diferente, com mais excelência, de trazer inovação para a sua prática, né? Eu acho que, não sei se você está pensando, né? Se você pensa em montar uma empresa, eu não sei direito quais são os seus planos, né? Mas de qualquer forma, eu acredito que dentro da sua área de atuação, essa ação sua é muito inédita, né? Muito legal, assim. E também gostei do texto em inglês, achei que é uma boa, né? A gente sempre tenta incentivar o pessoal a fazer isso, para a dissertação ter mais visibilidade, porque às vezes no mestrado a pessoa não vai publicar um artigo, né? Tomara que sim, mas nem sempre, então às vezes fazer em inglês é muito bom. Então também gostei do texto, achei muito bom. E acho bem legal, assim, nem sempre a gente consegue, né, que o aluno faça o texto em inglês, mas esse é um outro ponto que eu anotei aqui, que é muito positivo. Então, assim, sobre as minhas perguntas e críticas e sugestões e tal, então, assim, já te adianto que também achei o trabalho muito bom, muito interessante, é coisa mais, assim, para melhorar mesmo, se for possível, né? Não tem nada, assim, muito complicado. Mas por essa questão da área, né, de ser uma área diferente para a gente, inclusive você teve até essa dificuldade mesmo da banca, né, de arrumar alguém que realmente era exatamente dessa área, e eu também sou um pouco distante, então eu gostei muito da introdução, aprendi algumas coisas, algumas eu já sabia, porque você já tinha contado lá na disciplina, outras eu vi aqui na introdução, né, mas eu vou sugerir, assim, se você for mexer no seu texto, né, para entregar a versão final, dá uma quebrada na sua introdução em subseções, sabe? Não foi ruim seguir seu raciocínio, não, mas a introdução é longa e não tinha, assim, sessões, sabe? Ela foi, assim, direto, né, mudando de assunto, assim, levemente. Você fala do problema do sono, aí depois, deixa eu ver aqui, se eu consigo seguir aqui, porque não tem as subseções. Isso tudo é coisa de estilo também, né? Coisa de área, diferença entre as áreas, né? Mas aí você fala do sono, depois
você vai mudando um pouco aí você fala das fases. Então, assim, talvez se tivesse uma sessão sobre, sabe, assim, um título, categorizações das fases do sono, porque pelo que eu entendi tem mais de uma categorização, aí você escolheu uma, aí depois você vai descendo, você vai mudando de assunto, vai falando das características, aí você coloca, deixa eu ver aqui, que eu fico meio perdida, né? Tanto o parágrafo, e aí os assuntos vão fluindo, vai mudando. Por exemplo, na computação, o pessoal costuma colocar uma seção, um capítulo, uma seção separada de trabalhos relacionados. Eu sei que na biologia não é comum, já mistura tudo na introdução mesmo, a gente já vai apresentando os trabalhos relacionados. Na computação, não. Na computação, você faz uma pequena introdução e tem uma seção tipo referencial teórico. O seu, ele aparece aqui. Então, você tem um parágrafo, você vai falando, tal artigo fez isso, tal artigo fez aquilo e tal. Não precisa, assim, se você não quiser separar, não precisa. Mas a questão é que depois você vai mudando de assunto de novo, sabe? Então, depois assim, ó, quer ver? Estou na página 19, né? Aí você vai descer, aí depois você começa a falar de Deep Learning. Então, assim, ótimo, tinha que ter mesmo. Mas talvez você possa ter uma sessão, assim, aprendizado de máquina na análise de polissonografias, entendeu? É só uma questão de dividir em assuntos, porque são, tipo, 20 e tantas páginas, nem sei quantas páginas aqui, deixa eu ver até onde que De vai. introdução. De introdução, tudo junto. Tudo junto, vai até a 29, quando começa aí materiais e métodos, entendeu? Então, assim, eu achei bom, não achei difícil de seguir, não, porque realmente você vai seguindo o fluxo, assim, do raciocínio, a gente vai seguindo. Mas se tivesse as sessões, né, facilita para a gente olhar no índice, facilita para a gente achar o que a gente quer, né? Então, assim, essa tabela também que você colocou, achei muito boa, é, ela é longa, né? Mas ela tem todos os métodos, as principais, né? Os principais achados da busca da literatura que você fez, então isso é muito bom. Aí no final ela termina com os bullets, né? Falando o que você identifica como desafio e tal. Então, assim, achei muito, muito bom. Só realmente talvez eu quebraria em subseções. Aí começa materiais e métodos, né? Aí o que acontece? Aí, de novo, aí eu acho que também a gente tem um problema de áreas, né? Porque imagina, você tem um orientador de uma área, o orientador de outra, você de outra. Para mim, pensando assim, do ponto de vista de computação e de bioinformática, o que que eu achei? De modo geral, eu achei que as principais decisões que você toma, assim, elas aparecem do nada como se fossem meio óbvias, sabe? Então, você falou, por exemplo, na apresentação, você mostrou a arquitetura. Aí eu usei essa arquitetura e eu pus essa camada, e essa camada de atenção, e essa camada. Aí eu achei que precisava pôr mais uma outra camada, com tantos neurônios. E fiquei assim, meio, sabe? Talvez, se pudesse, dar uma explicação. De onde surgiu essa arquitetura? Já está no paper? Você seguiu exatamente igual alguém fez? Como é que surgiu isso assim? Surgiu de testar 1000 vezes, somando camada, sumiu camada, voltou camada, E você implementou isso assim, em quê? Em Keras? Em que Python, eu Scikit-learn? quero. Aí o que acontece? No começo, a gente, quando eu tentei fazer por segundos, né, eu tinha que mandar para Sagarana, né? Aí que eu tive que usar os conhecimentos do professor Gerald para mandar para Sagarana. Então, eu tinha que fazer o código Python com QSub e tudo mais, para cada um. E lá o Python não estava atualizado, então eu não conseguia usar o Keras. Então, aí tinha que usar o PyTorch ou o TensorFlow. Ah, só que eu já tinha tentado fazer um modelo bem básico, que era assim, uma camada de LSTM. Eu já pensei em usar a LSTM para pegar a evolução temporal. E eu pensei em fazer bidirecional porque a gente olha bidirecional quando faz a análise. Então, por exemplo, o N1 é difícil porque se você está no N1, você corre para frente e vê um movimento rápido de olho, você volta marcando todas N1 como R, até ter um movimento lento de olho, um despertar ou alguma outra coisa que tira você daquela característica. E se o N1 aparece um grafo elemento, ele vira N2. Por isso que o N1 é tão difícil. Então, você tem que olhar o N1 para frente e para trás. Então, por isso que eu pensei em fazer a LSTM bidirecional, que era para pegar
a evolução temporal da arquitetura do sono e essa análise bilateral. Só que a gente faz essa análise temporal dentro da época. Então, eu queria fazer por segundos por causa disso. Igual aquela época que eu mostrei. Se você tem uma época, metade é sono, metade é vigília, você vê qual que tem mais. Metade não. Tipo assim, 16 segundos de vigília, 14 de sono. Então, ela é vigília. A gente classifica como vigília. Se é 16 segundos de sono, você classifica como sono. E depois você parte para ver qual estágio do sono que tá. Então, eu tentei fazer dessa forma. Assim, na verdade, eu peguei um modelo de LSTM e fui mudando as camadas de dropout. Eu fiz um grid search, só que para 3 camadas. Eu não consegui fazer grid search para mais de 3, porque era muita variável. Aí tinha um dropout que mudava, tinha o número de camadas que mudava, tinha algum outro parâmetro que eu mudava. Então, acabou que também demorou. Tinha coisa que demorava 30 dias para dar o retorno do grid search. Então, no final das contas, eu Mas a preferi ir base mudando e foi, testando. mas a base Ah, foi uma arquitetura de algum paper, ou você partiu e fez uma coisa totalmente nova? não, nem foi de paper, foi assim, da internet mesmo, tipo, modelo de LSTM e tal. Aí eu peguei um modelo e fui rebuscando, digamos assim, fui tentando Entendi. tirar e acrescentar. Só a razão assim por trás tá boa, né? Tá bem adequada. Talvez eu acho que eu não sei se eu não captei, mas assim, talvez você explicar isso no texto assim mais claramente, porque isso que você Sim, falou foi muito legal, né? Que no exame você faz assim, você olha para frente, depois você volta para trás. Então, é isso, né? Então eu senti um pouco falta disso. Achei legal essa questão do grid search. E assim, que é basicamente isso que a gente faz, né? A gente tem essas metodologias na computação, assim, tem os métodos quantitativos que a gente faz para testar esses parâmetros, e realmente é bem caro, né? É bem intensivo. Igual você falou, às vezes ia levar um mês para rodar, porque você tem que ir variando os parâmetros, né? Mudar, às vezes, a função de ativação, você fixa tudo e muda uma coisa, né? Então a gente faz todas essas coisas aí. Mas assim, eu fiquei pensando, né? Realmente você não citou ninguém, assim, e até a gente, o grupo aqui, né? A gente não faz uma rede assim do zero, né? Acho que eu nunca fiz isso. Então, normalmente eu pego alguma coisa de um artigo que já funciona e tal, e daí a gente replica, né? Aí a gente tenta melhorar, fazer alguma coisa diferente. Então, eu senti falta da referência, mas é porque realmente não tinha, né? E e aí, essa era a minha pergunta. Aí, depois fiquei pensando, né? Então, assim, qual a utilidade de cada camada? Você chegou a alguma conclusão, assim, quando você falou, eu pus um de atenção, tirei, pus um dropout, tirei e tal. Depois você falou, será que deu overfitting? Não deu overfitting? Você tem condição de garantir que não deu overfitting? não sei se eu posso mostrar o modelo aqui. Na verdade, assim, eu fui tentando, que au- mais ou menos aumentando a complexidade do modelo para ver o resultado, aos poucos, né? Então, depois que eu extraí as características, aí eu tinha os dados aí, eu comecei a fazer primeiro, fiz um de Random Forest, porque o professor Miguel, na qualificação, perguntou qual que seria o resultado do Random Forest. Aí eu fiz, e aí fiz com uma camada, fiz com 2 camadas, fui fazendo 3 camadas, fiz milhares de testes. Se você quiser, eu posso até mostrar aqui, mas foi assim, foi realmente, não tem uma explicação melhor o meu objetivo era aumentar a complexidade para ver se o resultado era melhor. Entendi. E aí, no Quando final, eu você cheguei, mostrou o melhor. Os outros você não quis isso, mostrar, não, na tese, não, assim, né? eu até tenho aqui, mas não, assim, Não, né, não, não. né, não precisa mostrar, não. É porque, igual eu tô te falando, são as diferenças de área, né? Eu faria assim, é, eu mostraria esses modelos que eu fiz e que ficaram pior, entendeu? Por quê? Uhum, Porque, primeiro, alguém pode querer fazer e você já fez. Então, a pessoa lê na sua tese, ela fala assim, não, isso aqui ela já fez, ela mostrou que a Random Forest funcionou bem pior do que a rede neural. Eu até esperaria isso mesmo, né? Mas aí você foi e não mostrou, porque você mostrou só o melhor, né? Você fez uhum. esses testes, essas avaliações, mas você não quis mostrar. Tudo bem, não tem problema. E aí, assim, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu já devo ter falado uns 10 minutos, né? Pelo menos. Não, faltam 15 minutos, Raquel. Não, tá, acho que tá tranquilo, eu também não tenho muita pergunta, não. Mas,
Aí você falou que você usou um pacote chamado MNE para poder extrair as características, né, lineares, não lineares e tudo mais. Eu sinto um pouco de falta, não sei o que você acha, assim, né? Eu acho que, você acha que se alguém lê o seu trabalho, ela vai conseguir reproduzir o que você fez? Vamos supor que você tem Só um, lendo, né, aham, só lendo provavelmente não. Teria que ter uma orientação, às vezes, igual do GitHub, uma coisa assim, né? Um passo a Uhum. passo. Não, essa é uma questão, né? É uma crítica que a gente faz a gente mesmo, né? Porque hoje em dia está muito isso, né? Você, pensando que o seu código fosse aberto, né? Como você e o Gerald conversaram, assim, se vale a pena pôr no GitHub, se não vale. Porque, assim, claro, pode não ser aberto, você pode querer depositar isso no INPE, explorar comercialmente, então, assim, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas partindo do ponto de vista, né, assim, no momento em que ele fosse aberto, tivesse no GitHub, alguém poderia querer rodar, né, refazer tudo que você fez e tal. Uhum, E aí, uhum, hoje em dia, na bioinformática, a gente discute muito isso, né? Tem umas revistas que estão nos pedindo, assim, tudo, né? Todos os dados, todos os códigos, de forma que as pessoas vão conseguir refazer, né? E olhando assim o texto, não teria a menor ideia, sabe, de como que você fez essa extração de features, né? Usando MNE, quais features exatamente, se tem algum parâmetro, se não tem. Então, assim, é mais uma reflexão mesmo, sabe? Que na bioinformática a gente está sendo muito exigido, né? E eu mesma, às vezes eu olho um paper que eu fiz quando eu fazia as coisas no pós-doc, eu mesmo fazia, né? Eu pego meu paper de pós-doc, assim, e às vezes eu passo para um aluno, ele me pergunta umas coisas, eu não sei responder, porque às vezes não estava bem explicado, eu não me lembro também como é que eu, sabe? Então, é isso, a uhum. gente tem tentado, né, fazer de uma forma que o outro aluno que pegue vai conseguir repetir, continuar e tal, mas eu senti um pouco falta desses detalhes, sabe? Mas isso é muito porque nós somos de áreas diferentes, né? Então, assim, se fosse um aluno, talvez, né, computação, eles detalharia tudo, rodei assim, com tal parâmetro e tal. O Gerald até falou, né, que queria dar uma olhada no código para ver realmente como que funciona, como foi feito. E eu também tenho essa ânsia, né, de falar assim, nossa, mas como foi feito isso? Não entendi, entendeu? Então, nesse Uhum. sentido, se você for editar seu texto de alguma forma e for melhorar, quando você for reler, talvez, assim, de forma bem fácil, você consiga dar um pouquinho mais de detalhe. Ai, gente, eu derrubei um monte de água aqui. Para as pessoas conseguirem... Nossa, fiz uma bagunça aqui. Deixa eu mudar esse trem pra cá. Detalhes, assim, sabe? Mas é igual eu falei, eu creio que o problema é a área, né? A gente tem essas diferenças. E na minha tese, eu tive também pessoas na minha banca de tudo quanto é área, e foi desafiador. Porque a gente escreve, eu ainda escrevi aquela tese formato de paper, né? E aí cada um não gostou de um lado, assim, né? Mas não é que eu não gostei, não. Eu só estou chamando a atenção dos principais pontos aqui. Os pontos que sobreviveram no meu alagamento aqui, que alagou minha folha, eram esses, mas aí eu tenho só uma sugestão final, que, que é o seguinte. Eu não sei exatamente os modelos que você testou, né? Você falou que tentou Random Forest, talvez você deve ter tentado os mais comuns, né? Igual você citou ali no paper, o Gradient Busting, SVM. Você deve ter testado esses mais padrões, assim, né? Mas uma coisa que eu pensei, que não é tão padrão, mas que eu acho que vai ser legal, assim, caso você queira continuar de alguma forma, né? Melhorando isso, pela sua fala, eu acho que isso casa muito com um negócio que chama aprendizado por reforço, reinforcement learning, que tá na moda aí também, né? Mas basicamente é o que você falou, né? Se você estiver trabalhando com dados de uma clínica, bem uniformes, né? Porque aí você trabalhou com um monte de dataset, eu imagino que você deve ter tido um problema também com integração, homogeneidade e tudo mais, né? Que eu nem vou entrar nesse detalhe, mas você está trabalhando com os dados de uma clínica e você tem os especialistas, né, que vão fazer as análises. Então, tem algoritmos que você consegue
ir treinando eles e eles irem aprendendo com o especialista. Então você olhou e Uhum. falou assim, ele te deu um resultado, você olhou e falou assim, o N1 não tá bom não, então eu vou fazer o N1. Então vou fazer aqui. Aí o algoritmo pega isso de volta e realimenta o treinamento dele. Ele fala, olha, então o N1 era assim. Aí você vai fazer isso várias vezes e o algoritmo vai sempre sendo realimentado com esse dado do especialista, entendeu? Então é o reforço, é como se fosse um. Isso é muito usado para até jogo, né? Coisa de jogo, assim. É, por exemplo, é tipo assim, recompensa, sabe? Você recompensa o algoritmo quando ele acerta e penaliza quando ele erra. E aí ele vai aprendendo, vai ficando melhor, entendeu? Então é um negócio que eu acho que, assim, pelo que você falou, pode ser muito Essa legal, até foi assim. uma ideia, assim, já tinha Já tinha pensado. passado por ela. Já, mas para melhorar o N1 eu tentei várias coisas também. Eu tentei fazer com aquele detector de anomalia, tentei fazer com não, a anomalia foi para despertar. Porque quando eu fiz a extração das características por segundos, né? Que aí ficou. Porque o despertar ele tem que ser de 3 segundos e tem que preceder 10 segundos de sono. Então, não teria como fazer a classificação de despertar desse jeito que tá para a época de 30 segundos. Então, quando eu fiz a extração de características por segundo e eu tinha a marcação dos despertares, eu tentei fazer um modelo para classificar o despertar. E isso foi na Sagarana, né? Só que o despertar é muito menos prevalente do que o acordado, né? Então, assim, dava acurácia 99%, mas é porque o embalanço gigante não pegava o E, despertar. mas aí você não fez alguma coisa de amostragem, assim? Tentou só amostrar menos De para treinar com. oversample, aí É, o over ou unders, né? Eu tentei, mas aí não deu tempo, assim. não, As pois é, planilhas, faz parte. as planilhas existem ainda, quem sabe? É. Pois é, e aí? Aí qual que é o seu plano agora, Então, assim? O que você vai fazer com eles? Mais a a curiosidade. minha, não, a minha ambição é fazer estudo clínico com estimulação neurológica com sono, que é E uma coisa vai te, nova. mas isso vai te ajudar, assim, ou seja, pensando na Larissa que decidiu entrar no mestrado e fazer, né, toda essa aventura aí de mestrado, e aí? Você acha que atingiu suas expectativas? Você acha que vai te Sim, ajudar no que você queria? sim. Na verdade, eu queria aprender uma coisa nova e ter uma visão mais ampla, né? Assim, tanto da interseção da computação com a medicina, né? E agora eu tenho uma visão bem mais crítica sobre as informações que eu recebo, né? Então, eu até acho, eu estava pensando outro dia assim, eu acho que a tendência é a gente receber os dados e alimentar o modelo e ter o retorno do tratamento, né, para o paciente. Só que eu estava pensando assim, que a forma que você vai alimentar o modelo, você vai ter que ter um intermediário ali que vai ter que ser o médico, porque é ele que vai conseguir captar algumas nuances que a própria pessoa não conseguiria alimentar. Então, e aí até para o médico saber o que que o sistema falha ou não falha, né, ele tem que saber essa interseção. Então, eu acho que o momento foi bem oportuno para eu E conseguir aí, ó, enxergar isso. pois é, aí esse médico aí tem que ser você, né? Tem que ter um perfil assim, Não, como o seu, eu né? acho Ou que não? todos os médicos vão ter que ter essa visão daqui a algum tempo, assim. Eu acho que todos vão ter que ter. Aí essa é a minha última pergunta de verdade, assim. E aí, o que que falta na formação do médico hoje? Que Pois é, seria bem aceito, né? E o que que você acha que falta, assim? eu até perguntei lá para as minhas colegas que estão na faculdade de medicina quando que vai ter computação na medicina, né? Que tinha que ter alguma coisa, né? Pelo menos um- exatamente uma introdução, porque eles acham que o sistema vai adivinhar. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem bobo, assim, do Covid, né? Covid surgiu, o Covid não existia. Quando que um sistema de machine learning ia descobrir o Covid? Nunca, né? Porque ele nunca viu. E as pessoas acham que o sistema vai sair achando coisas que não existiam, né? Antes. Então, acho que a gente tem que saber as limitações e o que que a gente pode utilizar, né? Tem que ter isso, eu acho, pelo menos uma matéria, assim, tinha que É, ter. legal. Muito bom, gostei muito, assim, das discussões. Da minha parte era isso mesmo. Raquel, muito Obrigada. obrigado. João Paulo, por favor.
Obrigado aí, Carlos. Obrigado, Gerald, Raquel, pelas observações, contribuições, todas muito boas, tá? E aí, só falar um pouquinho do trabalho da Larissa. Então, eu só tenho que parabenizar a Larissa, que foi um trabalho bem difícil, né? Não foi nada simples, né, Larissa? Não. Então, ela lutou bastante aí com esses dados, como que tratava os dados aí. Primeiro, só para ajeitar os dados, né, Larissa? Já foi. Só 3 meses fazendo download de dados. Pois é, e aí depois do download, os algoritmos para ajustar tudo, né? Tudo. É. Aí a construção dos modelos. Então foi um trabalho muito bom, né? E a Larissa fazia tudo sozinha. Tudo ela fazia sozinha. Uma vez ou outra me chamava, a gente fazia uma reunião para ver. Até que teve agora eu voltei recentemente, eu estava na Suécia. Teve um dia que eu estava lá e pensei, cadê a Larissa? Não me manda mais nenhuma mensagem, nem nada. Eu tomei a iniciativa de ir lá mandar, Larissa, como é que está o trabalho? Quer marcar uma reunião? E ela fazendo tudo, até que chegou, já estava com a dissertação pronta. E aí eu só tenho que parabenizar, ela vem, como vocês bem falaram, vem de outra área, conseguiu aprender tudo isso que ela aprendeu. Você vê que ela faltou mesmo, como o Gerald falou, ela realmente não fica claro, Larissa, que você que fez. E eu vi que você fez tudo isso, então tenta deixar mais claro isso mesmo, valorizar o seu trabalho, que foi um trabalho árduo e muito bom no final. Os resultados foram bons, né? Você saiu melhorando, evoluindo, até conseguir resultados bons. Você ainda quer melhorar, dá para melhorar, né? Então, era isso que eu tinha para comentar apenas. Obrigada. Tá bom, João Paulo, obrigado. Pois é, o professor Weber falou, tem misericórdia de nós, né, da banca, dos orientadores também, viu? Porque foi a transdisciplinaridade, né, que é o que está em evidência, e assim, eu acho fantástico isso, viu? Como a Raquel falou, a gente tem, né, quando ela falar do gene, da proteína, né, a gente tem um trânsito melhor nisso aí, mas na hora que chega numa outra parte, e no caso da parte clínica, teve toda essa dificuldade. Aí o desafio, né? E a Larissa, de fato, digamos, pegou o boi pelo chifre para fazer e desenvolver esse trabalho, né? Eu estou achando, Raquel, que a bioinformática está precisando de fazer igual a gente faz em laboratório, né? Quando eu estou desenvolvendo lá os meus testes, né? Em células, em animais, o aluno tem o caderninho dele lá, que ele anota tudo, mesmo que sem caprichar no português, se eu falo, ó, anota que você vai esquecer, né? Então tem que anotar cada espirro que dá, cada célula, cada coisinha que faz, né? Nós temos que ter os nossos POPs, né? Que são o procedimento operacional padrão, né? E daí que vem essa dificuldade, reprodutibilidade, por isso que a gente tem muito essa questão de BPL, que são as boas práticas laboratoriais, né? Então, aí na bioinformática, a gente também então, tem que desenvolver esse padrão, esse processo padronizado, para que realmente não esqueça. Porque fazer o mestrado 2 anos é tão pouca coisa, é tão pouco tempo, é tanta coisa, perdão, e para anotar tudo ainda, vem esse grau de dificuldade, né? Mas são os desafios que nos movem, né? E acho que a Larissa fez bem esse trabalho, né? E outros aparecerão aí. Agora que você está assumindo a coordenação, Raquel, né? Mais uma situação, né? Mais um desafio pela frente, como se a demanda da CAPES não bastasse de É. tanta coisa. Aquela história, Gente, né? vota lá, hein? Falta voto ainda. Parece que não tem voto, ainda não estou assumindo, não. Não tem voto suficiente, não. Eu Ah, já é? votei já. É. Mas eu te falo assim, de cada 5 dias úteis da semana, a CAPES manda pelo menos 4 demandas, pelo menos uma por dia. Aí o dia que você folga, você tem uma demanda PRPG, né? É uma É maravilha, verdade. é uma maravilha. Essa função gratificada Pode é muito colocar boa. a disciplina do professor João Paulo na bioinformática, que caberia bem. Pode, é só Pois oferecer lá, é. Paulo.
É verdade. Você pode oferecer na As, sua turma, só abrir vaga para gente. Eu Então tá. ofertei pelo programa da pós em inovação. Não, Também. mas aí, assim, é claro que eu não quero te, né, sobrecarregar. Porque eu tô com uma disciplina optativa que tem 116 alunos. Mas eu faço isso, eu abro para computação, para os sistemas de informação, para bioinformática. É isso. Então, assim, se você tiver ânimo, né, abre pelo menos umas 5 vagas para a gente, assim, seria ótimo. Agora que você é a coordenadora, então vai ficar mais fácil para Não, eu mas fazer isso. sempre é fácil. Sempre foi fácil nesse Então, sentido, assim. É porque a gente acaba não conversando muito, né? pois A é. gente não pensa sobre isso. Tá? Raquel, Semestre que vem eu pretendo ofertar e a gente conversa, então. Legal. Raquel, fiquei curioso. Qual optativo tem 116? Visualização de dados. Jesus. O problema é que assim, os alunos me ficam procurando assim, eu sou da engenharia, eu fiquei esperando abrir a vaga, quando abriu, pegaram a vaga, sabe aquelas coisas de formação aberta? Eu não sei de onde eles descobrem essas, mas é uma matéria meio genérica, né? Eu Então acho que tem você gente de vai tudo ter que quanto é fazer um lugar. algoritmo de visualização de alunos agora, porque com esse tanto de gente. Eu vou Eu tô precisar de outro. naquele, Ah, eu tô no CAD 3, sabe aquele CAD 3 sei, que tem sei, um sei. auditório É, largão assim? Tô lá. Daqui a pouco eu tenho uma de empreendedorismo, que eu recebo alunos de toda a UFMG. E eu sempre pago 50, né? Mas aí o pessoal vai pedindo, vai falar, gente, eu não tenho como mais. 50 sim é o máximo que eu posso, né? Mas só de curiosidade eu fiquei com 116, guerreira mesmo, né? Mas tá. Não, e eu tô com esse problema agora, porque realmente eu acho que eu vou ter que limitar, porque como é que você corrige os trabalhos? Fica até ruim de fazer É, grupo, não fica isso. legal, não, não tá legal, não. Tá bom. Ô, gente, então, olha, muito obrigado. Big Data. O que foi, professor? Desculpa. É Big Data. É, O problema dela é Big Data. é big mesmo, é verdade. Tem Pode que mudar até o fazer nome um da algoritmo disciplina. de inteligência artificial para corrigir É, isso. Exatamente, vou falar para o chat GPT, né? Avalie os É, trabalhos aqui da disciplina. ótima ideia. Então, olha, muito obrigado aí pelas considerações, foram ótimas, né? Como um novo tipo de trabalho, assim, um trabalho diferente, né? Como a Raquel comentou, e aí é um desafio realmente, né? Larissa, por favor, fique à vontade para fazer suas considerações finais aí. não, eu acho que eu já tinha feito, né? Eu queria agradecer todo mundo que, né, pelo aprendizado, pela experiência, pela disponibilidade de vocês de estar aqui hoje, né? Porque o tempo é nosso bem mais precioso, então agradeço pelo tempo e por tudo. Tá bom, então agora, ô Larissa, nós vamos aqui. Achei agora que surgiu aqui, peraí. A sala paralela ou a sala. Eu não estou achando aqui de novo. Aqui, posso dar uma aqui tem para sugestão, mim. Você quer que eu Carlos? crie? Então, crie, por favor, aí, o João Paulo, e todos nós iremos para o Carlos, nosso eu acho que quarto. tem uma solução mais simples que você quer fazer, que eu costumo fazer, Hum. porque além da gente, só tem a Larissa e mais um nome. Coloca a Larissa e a outra pessoa na sala de espera. Ah, Ah, tá. Ou tá, nem senão ela, consegui ela, fazer ela, É isso. ela mais, pode. muito mais simples do que abrir outra sala. Tá bom. Ou senão ela pode sair também, daqui a pouco você volta, Larissa. Não, Quer? coloca na Tá sala de bom. espera, Não, vou para a abre os sala de participantes, espera. move para a sala de Ah, espera e depois traz de volta. ok. É Você mais consegue simples, criar aí, essa é a João mais Paulo? simples que tem. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que criar uma sala Não, de não, não, espera. não. Abre a lista de participantes. Abre a lista de participantes. Aí no lado, você clica em cima da lista, tem com o lado direito Aham. do mouse. Três É só pontos. isso. Aí tem que aparecer mover para a sala de espera. Eu não sei se não apareceu para. Para mim não aparece porque eu não sou host. Então, Ah, peraí, João Eu não é Paulo. sei porque É, a se ela. Larissa é co-host. Então você tem que É tirar porque É ela ela isso é como mesmo. co-host. Eu vou tirar então, para ver se aparece. Ah, agora sim, colocar na sala de Deu espera. certo? tá. Pronto, Larissa, eu vou colocar você na sala de espera Tá, aí. joia. Aí, Obrigada. quando a gente Já Daqui a voltamos. terminar, pouco. eu te coloco de volta. Tá bom, obrigada. Ótima ideia, professor. Ficou ótima. Bom, pessoal, então é Pronto. isso. Fiquem à vontade aí para
Para mim está aprovado. Aí parece. Para mim também. Acho que tá tranquilo. Tá Tem bom. nenhum detalhe, não. Achei só, Tá. queria elogiar vocês também por aceitar, né? Porque eu imagino assim, que não é muito, né? Vocês falaram já, não é fácil, né? Mas eu tenho tendência de não conseguir muito pegar essas coisas assim, né? Porque a gente não arruma tempo. Aí eu falo com a pessoa, não vou conseguir muito te ajudar, né? Esses dias apareceu um negócio de o menino queria fazer um negócio de neuroinformática, eu falei assim, olha, eu acho que vai ser difícil eu conseguir te acompanhar, né? Mas vocês conseguiram apoiá-lo bem, né? Acho que o João Paulo, querendo ou não, não sei, vocês não trabalham muito com isso, mas querendo ou não, com outros projetos mais da área de fármacos, assim, vocês já têm uma base É. de IA que permitiu, né, ajudar ela. Apesar de ser um tema muito Uhum. diferente, né? Mas Pois é. essas bolas daqui para frente serão todas do João Paulo. Viu, João Paulo? Vou mandar para você matar no peito, Sérgio Gama, porque como eu já estou entrando em outra fase da minha vida, viu, Raquel, que agora em maio, teoricamente, não, na prática eu já posso aposentar, né? Ah, Não é? irei, Mesmo? é, eu não irei aposentar, mas dia 15 de maio pode ser o meu último dia na UFMG, né? Mas eu vou fazendo outras coisas, mas umas coisas assim realmente agora serão suas, porque realmente eu estou com vou fazer outra função daqui para frente dentro da universidade. Mas tá bom então, gente. Vamos, tudo bem então, né? Tudo bem, Tudo 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 bem. ótimo. certinho, então. Voltamos lá então, o João Paulo. Você traz Acho que a. agora ela chama ela, né? Agora eu vou colocar ela de volta. Ih, ela foi embora, fugiu. Ah, Ela só não um pouco. esperava que fosse tão rápido. É, É. Ai, deixa eu ver só uma coisa aqui, mas porque achei interessante a dissertação dela, Mas já vou. que é, chegando de volta. Foi rápido. Oi. Isso é só rápido demais. Fui olha, conferir o Felipe. Raquel, aqui nós já temos o SEI, né? Lá no bloco de assinaturas, para a gente poder assinar aqui. É, eu não sei se eu já recebi, deixa eu ver. Já 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 recebemos. chegou? já É, chegou, o que já. eu tô vendo, eu procurei aqui a ata para ler, mas eu não estou achando. Achei que ela Ah, fosse vir, tá. Eu ela também gosto fosse. de Ah, ler. acho que é só indo lá no SEI mesmo. Tem que ir no É, SEI, tem que abrir lá. Mas vocês já receberam? Sei, eu não recebi, não. Ué, chegou Chegou e-mail aqui do agora. pessoal para mim. É o Ah, não, eu vi aqui processo agora. número 225305. Vamos mas lá. a ata aqui, ó, Eu vou 22, tentar achar. 3305. Deixa eu ver aqui. Eu achei que a ata fosse vir. Tem que É, abrir lá, Agora é pois é. diferente. Blocos de assinatura. achei aqui, ó. Achou? Achei, deixa eu ver se eu consigo. Achei aqui no SEI o processo. Aham. Deixa eu ver. Ah, tá cheio. Deixa eu pegar aqui. Pronto, agora já posso ler então. Ó, então, às 14 horas, ata de defesa de dissertação de Larissa Oliveira Laureano. Às 14 horas do dia 25 de abril de 2024, reuniu-se, através da videoconferência, a comissão examinadora de dissertação, indicada pelo colegiado do programa para julgar o exame final do trabalho de Larissa Oliveira Laureano, né? Que é um requisito básico para obtenção do grau de mestre em informática. Abrindo a sessão, o presidente da comissão, Dr. Carlos Tagliatti, após dar a conhecer aos presentes o teor das normas regulamentares do trabalho final, passou a palavra à candidata para a apresentação do seu trabalho. Seguiu-se a arguição pelos examinadores com a respectiva defesa da candidata. Logo após, a comissão se reuniu sem a presença da candidata e do público,
para julgamento e expedição do resultado final. Foram atribuídas as seguintes indicações, vem o nome dos professores, e pelas indicações, a candidata foi considerada aprovada. O resultado final foi comunicado publicamente ao candidato pelo presidente da comissão. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião e lavrou a presente ata, que será assinada por todos os membros participantes da comissão examinadora. Tá certo? Então, Larissa, parabéns. Você está Obrigada. aprovada, Parabéns. tá? Obrigada. Parabéns. E aí, ó, agradecer mais uma vez Parabéns. a banca, né, pelas considerações, pelo Prazer. desafio que foi participar, tá? E aí faremos aí as correções, né, levaremos em consideração o que foi falado. Se vocês quiserem mandar algum comentário por escrito para a Larissa, tá? Você tem, Raquel, Weber, ou tem alguma coisa ou não? Não, não tem nada. É Tem só só comentário, marcações só do anotações texto. minhas. Não tem Eu, nada eu de creio que também não vai ser correção, não. muito útil, não. Tá. Então, Larissa, você já pode fazer umas correções que você julgou necessário em relação aos comentários para poder fazer a entrega do exemplar final, tá bom? Tá joia. Então, tá bom, gente. Obrigada. Muito obrigado a todos aí. Obrigado a Uma vocês. ótima tarde para Obrigado. todos. Eu E que parabéns pelo agradeço. trabalho. Boa Parabéns, tarde. Larissa. Tchau, boa Parabéns. tarde. Obrigada. Parabéns, Larissa. Obrigada.